Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma aula de física, aula 7, eletricidade. Bora lá. Pessoal, é o seguinte, a aula de hoje então uma continuação da aula passada, tá? Nós tínhamos então a associação de resistores, tá? A associação em série e a associação em paralelo. Para começar a aula de hoje, vamos fazer um resumo no qual a gente compara, né, passo a passo aqui, as semelhanças e diferença entre os dois tipos de combinação. Beleza? Vamos começar então com a associação em série, né, no qual eu tenho aqui um exemplo na figura. No caso da associação em série, nós temos os resistores, tá, associados serialmente. Significa que um está depois do outro, em uma fila indiana. Tá? Tecnicamente, nós dizemos que nesse caso não há nós. Né? As correntes elas não se dividem. Né? A corrente fornecida pela fonte é a mesma que passa nos três resistores. Tá? Então, no caso de associação em série, as correntes não se dividem porque nós não temos nós. Tá? Consequentemente, a corrente é a mesma em todos os resistores, que é o primeiro ponto da combinação de resistores em série. Segundo ponto muito importante, se a corrente é a mesma, a tensão em cada resistor, né, a voltagem ou a DDP, que é a mesma coisa, não é a mesma. Tá? A tensão em cada resistor, para eu saber, eu tenho que aplicar a formulinha do Uri, beleza? Eu sabendo a corrente e a resistência, eu calculo a minha tensão. Tá? Terceiro ponto muito importante para a combinação em série, para a associação em série de resistores. A soma das tensões individuais nos resistores tem que dar a tensão total, a tensão fornecida pela fonte ou pelo gerador. Beleza? Então, se eu somar aqui, tá, a voltagem do resistor 1 com a voltagem no resistor 2, com a voltagem no resistor 3, isso vai dar a voltagem da minha fonte, que é a voltagem total. Beleza? Isso está resumido nessa fórmula aqui. Né? A DDP total, o U total, é a tensão em 1, mais a tensão em 2, mais a tensão em 3. Tá? Professor, mas não tinha aquela história de resistência equivalente também? Claro que tem. Se nós quisermos, né, transformar aqui um circuito que tem 3 resistores ou mais em um circuito que tem apenas um resistor, e esse resistor seja equivalente aos 3 anteriores, tem como eu fazer isso. Tá? Eu calculo então a chamada resistência equivalente. E qual que é a relação entre a resistência equivalente e as resistências individuais? A resistência equivalente é a soma das resistências individuais. Basta eu somar o R1 com o R2 com o R3 que eu vou ter a resistência equivalente. Tá? No caso do circuito aqui equivalente, com a resistência equivalente, a corrente que passa pelo resistor é a mesma da corrente anterior. Tá? Assim como também a DDP da fonte não vai mudar. Beleza? Vamos agora para a associação em paralelo. E vamos fazer aqui um passo a passo, tá? Para a gente poder comparar com o caso da combinação em série. Beleza? Vamos lá. A associação em paralelo. No caso da associação em paralelo, nós temos os resistores arranjados em paralelo. Tá? Eles não estão aqui serialmente, né? Eles estão em paralelo. Tecnicamente, nós dizemos, né, que nesse caso, a nós, né, nós temos um ponto onde as correntes se dividem. Um não, né? Vários pontos aonde a corrente se divide. Beleza? Então, no caso da combinação em paralelo, nós temos nós e a corrente se divide. É o inverso do caso do em série, onde nós não tínhamos nós e a corrente não se dividia. Beleza? Vamos lá. Primeiro ponto, a tensão é a mesma em todos os resistores da associação. Então, olha aqui, se eu tenho uma DDP da fonte aplicada aos resistores, tá? Por exemplo, 120 volts, a DDP em cada resistor vai ser a mesma, vai ser o mesmo 120 volts. Tá? Então, no caso de combinação em paralelo, a tensão é a mesma. Se a gente for comparar com o caso da combinação em série, no caso da combinação em série, a corrente que era a mesma. Beleza? No em paralelo é a tensão, no caso em série era a corrente. Aparentemente, a associação em paralelo é realmente o inverso da associação em série. Tá? Se a tensão é a mesma, a corrente não é. A
corrente se divide e a corrente que passa em cada resistor, ela não é a mesma. Professor, como é que eu faço para calcular a corrente que passa em cada resistor? Eu aplico a formulinha do URI. Se na combinação em série eu tinha que calcular a tensão aplicando o URI, na associação em paralelo eu uso o URI para calcular a corrente. É o inverso um do outro, beleza? Terceiro ponto importante na associação em paralelo. A soma das correntes nos resistores fornece a corrente total aplicada. Então, se eu for somar a corrente que passa no resistor 1, com a corrente que passa no resistor 2, com a corrente que passa no resistor 3, isso vai dar a corrente total fornecida pelo gerador. Se eu for comparar isso, né, com o caso da associação em série, naquele caso eu tinha que somar as tensões. Agora eu somo as correntes. A gente pode ver que um é realmente o inverso do outro. Professor, como que é o caso da resistência equivalente para o caso de combinação em paralelo? Tá? Eu consigo fazer? Consegue. Eu consigo transformar, né, um circuito com 3 resistores ou mais em um circuito com uma resistência equivalente apenas, né, calculando a resistência equivalente. E eu tenho uma formulinha pronta para isso, né, onde o inverso da resistência equivalente é o inverso da resistência 1, mais o inverso da resistência 2, mais o inverso da resistência 3, e assim sucessivamente. Tá? É o inverso, inclusive, do próprio caso da combinação em série. Tá? O que a gente consegue ver praticamente? Que a combinação em paralelo e a combinação em série são o inverso uma da outra. Tá? No caso aqui a corrente não se divide, aqui a corrente se divide, tá? Aqui a corrente é a mesma, aqui a tensão é a mesma, beleza? A gente pode, né, para a gente lembrar isso, por exemplo, no vestibular, a gente pode associar esses 4 pontos aqui e lembrar que um é o inverso do outro. Tá? Bola para frente então. Pessoal, mas o seguinte, nem tudo nesse mundo é flores. Tá? Nós podemos ter também o caso de associação mista. Tá? E nesse caso aqui, nós temos tanto a combinação em série quanto a combinação em paralelo no mesmo problema. Como é a situação dessa figura que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um fio ideal. Tá? Esse fio ideal ele chega num nó, que se divide aqui em 2 fios, tá? E liga aqui 2 resistores em paralelo, porque eu tenho um nó. Então aqui eu tenho dentro desse circuito uma combinação em paralelo. Só que essa combinação em paralelo, ela está ligada com outro resistor R3, beleza? E se eu for focar, né, nessa combinação em paralelo como um resistor só, por exemplo, como o resistor equivalente dele, tá? Vamos imaginar o seguinte, que eu calcule qual que é a resistência equivalente dessa combinação aqui, beleza? E eu consiga transformar esse circuito que está aqui em cima nesse circuito aqui de baixo, tá? Aonde esse R equivalente aqui, tá? É a resistência equivalente dessa combinação em paralelo, beleza? Então eu transformei esse circuito nesse circuito aqui de baixo. Se eu fizer isso, o que eu vou ver? Eu vou ver que essa combinação em paralelo, tá? Que está aqui representada pelo resistor equivalente dela, tá? Ela está ligada em série com o resistor R3 aqui. Eu tenho uma combinação em paralelo ligado com o resistor R3 em série, tá? Uma combinação em paralelo ligado com o resistor R3 em série. Resumidamente, eu tenho tanto a combinação em paralelo quanto a combinação em série no mesmo circuito. Na vida real, né, é isso que acontece. Tá? Nós dividimos aqui em associações em série e em paralelo para a gente conseguir, né, inicialmente ele resolver os problemas. Mas na vida real, né, os problemas acontecem desta maneira aqui. Tá? Mas nós não vamos trabalhar isso porque não temos tempo, né, devido à pandemia, aulas virtuais, não dá tempo de trabalhar. Mas é muito importante que vocês saibam, né, que existe isso e que vocês estudem para o vestibular. Bola para frente. Seguinte, pessoal, vamos agora resolver um problema, beleza? Envolvendo então essa parte aí de associação de resistores para a gente ver como que isso é cobrado na prática, beleza? Vamos lá então fazer um para aquecer aqui. Vou colocar aqui em modo de edição, beleza? Para a gente conseguir fazer. Vamos lá fazer isso aqui rapidamente. Um circuito elétrico é formado por um gerador e 2 lâmpadas com resistências de 3 ohms. A corrente fornecida pelo gerador é 2 amperes. Ele pede aqui, né, 3 itens. Primeiro item, qual é o valor da intensidade da corrente que passa pelas lâmpadas? Beleza?
Primeira coisa, a gente faz o quê? Nós gravamos os dados fornecidos pelo enunciado e pela figura. Tá? Quem que a gente pode saber de cara? Olhando a figura, né, nós vemos aqui um gerador, e esse gerador tem uma tensão de 12 volts. Então eu anoto que a tensão total do gerador vale quanto? 12 volts. Beleza? Outra coisa, no enunciado ele deu para a gente que a resistência de cada resistor, né, de cada lâmpada, vale 3 ohms. Isso é um dado. Coloco lá então o dado de 3 ohms. Terceiro dado, ele fala o seguinte, né, que a corrente fornecida pelo gerador vale quanto? 2 amperes. Então coloco aqui o meu terceiro dado. Colocando os dados, vamos tentar responder as questões. Primeira questão é, qual é o valor da intensidade da corrente que passa pelas lâmpadas? Se eu for ver na figura, né, eu posso verificar que essa associação aqui de lâmpada é uma associação em série, porque eu não tenho nó, a minha corrente não se divide. Tá? Se eu tenho uma combinação em série e a corrente não se divide, a corrente fornecida pelo gerador é a mesma corrente que passa pela lâmpada 1 e a mesma corrente que passa pela lâmpada 2. Então, de cara, eu já consigo responder que a corrente que passa em cada lâmpada vale quanto? 2 amperes, porque o circuito está associado em série. Beleza? Vamos lá. Item B. Qual que é a DDP nos terminais das lâmpadas? Se eu for lembrar do meu resumo, tá? Para calcular a tensão, né, o ADDP, eu tenho que aplicar a formulinha do URI. Então, nós aplicamos a formulinha do URI aqui para cada lâmpada em separado. Vamos fazer isso aqui, então. Tá? Vamos lá. Qual que seria a tensão, a voltagem na lâmpada 1, por exemplo? Tá? Vai ser a resistência 1. Será que eu tenho? Vamos ver. Eu tenho a resistência de cada lâmpada. Vale quanto? Vale 3 ohms. Vale 3 ohms. Então, coloco lá 3, que multiplica, tá? Eu tenho a corrente que passa na resistência 1? Eu tenho. Vale quanto? 2 amperes. Beleza? Então, vamos lá. 3 que multiplica 2, isso vai dar quanto? Dá 6. Como é uma voltagem que ele pediu, uma DDP, é 6 volts. Beleza? Vamos ver agora aqui, né, como que eu faço para a segunda lâmpada, beleza? Eu tenho aqui, então, que a tensão, que é a voltagem na lâmpada 2, é a resistência multiplicada pela corrente. De novo, é a formulinha do URI. Eu tenho a resistência da lâmpada 2? Eu tenho, tá? A resistência das duas é a mesma. Então, a anterior valia 3, agora vale 3 também. Eu tenho, por um acaso, a corrente que passa na segunda lâmpada? Eu tenho. A corrente que passa nas lâmpadas é a mesma, então vai ser a mesma da anterior. 3 que multiplica 2. 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6 volts. Beleza? E olha que lindo, que maravilhoso. 6 volts mais 6 volts dá quanto? Isso vai dar os 12 volts fornecido pela fonte. Tá? Vamos lá. Terceiro item. Qual é a resistência equivalente do circuito? Se eu for lembrar do meu resumo, né, para eu calcular a resistência equivalente, basta eu somar as resistências individuais. Eu vou somar R1 mais R2. R1 vale 3, R2 vale 3, porque a resistência dos dois são iguais. Então vai ser o quê? 3 mais 3, isso vai dar 6 ohms. Beleza, galera? Fizemos aqui o nosso primeiro exercício, tá? Para aquecer aqui. Pessoal, eu tenho mais um exercício que eu preparei para vocês, mas não vai dar tempo de resolver na aula de hoje, porque senão, né, o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou deixar para vocês aqui resolvido, tá? Qualquer dúvida, me procurem no atendimento síncrono, porque eu quero resolver um caso de associação em paralelo, tá? Daí nós temos resolvido um caso de combinação em série e um caso de combinação em paralelo. Beleza? Vamos lá, então. Considere o circuito elétrico abaixo, no qual os resistores se encontram associados em paralelo, como nós já vimos na figura aqui. Tá? Primeira coisa que ele pergunta para a gente, qual que é a resistência equivalente do circuito? Tá? Então, ele deu para mim aqui 2 resistores, uma tensão na fonte, e ele quer saber aqui qual que é a resistência equivalente do circuito. Se eu for lembrar do meu resumo, tá?
a resistência equivalente ela é calculada por essa formulinha aqui. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante. Tá? Então, se eu for aplicar nesse caso aqui, né, eu tenho que 1 sobre resistência equivalente vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Beleza? E a pergunta é, eu tenho o valor do R1 e eu tenho, por um acaso, o valor do R2? Se eu for ver na figura, eu tenho. Beleza? Basta colocar na formulinha aqui que eu já calculo a resistência equivalente. Uma coisa muito importante, tá? Eu não vou fazer aqui porque é matemática básica, mas eu quero que vocês façam, pessoal. Vai ter que dar 15 ohms. É importante que vocês façam para vocês treinarem essa parte de matemática básica, porque aqui o cálculo vai envolver frações e eu vou ter que tirar aqui a resistência equivalente, tá, do denominador aqui no outro lado, beleza? E isso envolve matemática básica e vocês têm que treinar isso, tá? Então vai dar 15 ohms, tá? Mas é importante que vocês treinem isso daqui, beleza? Vamos lá. Vamos para o item B então, pessoal. Qual é o valor da intensidade da corrente total fornecida pela fonte ao circuito? Então, olha só. Eu tenho aqui o caso de combinação em paralelo, com 2 resistores em paralelo, tá? E eu calculei a resistência equivalente, que dá 15 ohms. Fazendo isso, eu consigo transformar esse circuito aqui no circuito aqui de baixo, aonde eu tenho apenas um resistor agora, e esse resistor é o resistor equivalente. Beleza? Então, eu agora, ao invés de trabalhar com o circuito aqui de cima, eu vou trabalhar com o aqui de baixo, que é o equivalente e é mais fácil trabalhar. Beleza? Se eu tenho o circuito agora aqui de baixo, onde eu tenho apenas uma resistência, quanto será que vale, né, a corrente que passa pelo circuito? Basta eu aplicar o URI, a formulinha do URI. Tá? Sempre quando eu tenho uma resistência, uma tensão e uma corrente, eu aplico a formulinha do URI, que está aqui. Então, olha só, eu tenho então que o U, que é a tensão da fonte, vai ser igual à resistência, que é a resistência equivalente, que eu calculei aqui que vale 15 ohms, multiplicado pela corrente. Tá? E a corrente é exatamente o que eu quero. Vamos lá. Eu tenho, por um acaso, a tensão da fonte? Se eu for ver, eu tenho na figura. Vale quanto? 120. Por um acaso eu tenho o valor da resistência equivalente? Eu tenho. Vale quanto? 15 ohms, beleza? Com isso eu calculo então a variável que falta, que é o I. Eu isolo o I aqui, passando a resistência para o outro lado, né? Ela está multiplicando, ela passa para o outro lado dividindo, e eu obtenho essa formulinha aqui. Ó. Então a corrente vai ser a tensão total da fonte, que vale 120, dividido pela resistência equivalente, que vale 15. Tá? Então vai ser 120 divididos por 15. Se vocês forem fazer o cálculo, isso vai dar então 8. Como é uma corrente, 8 amperes. É a corrente total fornecida pela fonte aqui inicialmente. Beleza? E agora vem a pergunta mais difícil da aula. Qual que é a DDP, a voltagem, tá? A tensão aplicada aos resistores da minha combinação em paralelo? Ele quer saber a DDP de cada resistor. Como que eu faço isso? Se eu for pegar o resumo, eu posso verificar que a tensão é a mesma em todos os resistores da associação. Então, se eu tenho uma DDP aplicada na fonte, a DDP vai ser a mesma nos resistores R1 e R2. Então, de cabeça, eu já sei que a tensão nos 2 resistores vai ser 120 volts. Com isso, então, resolvemos um caso de combinação em série e um caso de combinação em paralelo. E fica para vocês de presente mais um caso de associação em série. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Ótima semana para vocês. Passar bem. Qualquer dúvida, me procurem no atendimento síncrono. Até mais. Valeu!